E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Espero que vocês estejam todos muito bem, em nome do nosso poderoso Deus. No vídeo de hoje nós lemos aí, né, como de costume, dar continuidade no livro de Marcos. Marcos capítulo 6. Jesus é rejeitado pelos seus. Olha aí. Então partiu Jesus dali e foi para a sua terra natal, na companhia dos seus discípulos. Com a chegada no sábado, começou a ensinar na sinagoga local, e muitos dos que o escutavam ficavam admirados e exclamavam: De onde lhe veio tudo isso? E que sabedoria é esta que lhe foi outorgada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Contudo, Jesus lhes afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. E por isso não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que, ao impor de suas mãos, foram curados. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Jesus envia os 12 em missão. Convocou então os 12 para junto de si e os enviou de dois em dois, concedendo-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, e determinou que nada levassem pelo caminho, a não ser um cajado, somente nem pão, nem mochila de viagem, nem dinheiro em suas cintas, que andassem calçados com sandálias, mas não carregassem duas túnicas. E recomendou-lhes: sempre que entrares em uma casa, nela permanecei, até vos retirar de lá. Contudo, se alguma aldeia não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partirdes desse lugar, sacudi a poeira debaixo dos vossos pés, como testemunha contra eles. Eles partiram e pregavam de todos, que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo e inúmeras doentes os curavam. João Batista é executado. E essas notícias chegaram aos ouvidos do rei Herodes, porquanto o nome de Jesus já havia se tornado célebre. Algumas pessoas estavam comentando: João Batista ressuscitou dos mortos. Esse deve ser a razão pela qual, através dele, se operam poderes milagrosos. Entretanto, outros alegavam: ele é Elias. E ainda outros declaravam: ele é profeta, como um daqueles profetas do passado. Mas quando Herodes tomou conhecimento do que se comentavam, exclamou: João é quem mandei decapitar, ressuscitou dos mortos, porque o próprio Herodes havia expedido as ordens para que prendessem João e o acorrentassem no cárcere por influência de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão, com a qual vieram a se casar. Pois na ocasião João havia admoestado a Herodes: não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. E por esse motivo Herodes o odiava e tentava matá-lo. Contudo, não conseguiu realizar seu intento. Porquanto Herodes temia a João, e sabedor, aliás, ai meu Deus do céu, e sabedor de que era um homem justo e santo e protegia. E quando o ouvia, ficava admirado e o escutava com prazer. Ai. Finalmente, Herodias teve a ocasião oportuna que ansiava. No dia do aniversário dele, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais destacados, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. E aconteceu que a filha de Herodias se apresentou dançando e muito agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei brindou a jovem
Pede-me o que desejares, e eu te darei. E sob juramento lhe assegurou: Se pedires ainda que seja a metade do meu reino, eu te darei. Diante disso, saiu a moça e consultou sua mãe. O que devo pedir? Ao que ela recomendou: a cabeça de João Batista. Sem demora, retornando imediatamente à presença do rei, formalizou o seu pedido. Quero que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista sobre um prato. Então grande angústia sobreveio ao rei, mas devido ao juramento que fizera aos seus convidados, que se reclinavam ao redor de sua mesa, não quis deixar de atendê-la. Mandou, portanto, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João Batista. O executor foi e decepou João na prisão. E trazendo a cabeça de João sobre um prato, a entregou à jovem, e essa em seguida a ofereceu à sua mãe. Assim que souberam do fato, os discípulos de João foram até lá, resgataram o corpo e o depositaram em seu sepulcro. Jesus multiplica o pão. Retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para lhe relatar tudo quanto havia realizado e ensinado. Então convidou Jesus: Vinde somente vós comigo para um lugar deserto e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiam, era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. E saindo de barco, foram para um local despovoado. Entretanto, muitos dos que os viram retiraram-se, tendo-se reconhecido. Saíram correndo ao pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor, e sem demora passou a ministrar-lhes muitas orientações, como o passar das horas. O final das tardes estava chegando, e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: Este lugar é deserto e a hora já está muito avançada. Despede, pois, a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos, comprar para si o que comer. Porém, Jesus os instruiu: Provedes-lhes vós mesmos de comer. Ao que lhe replicaram: Devemos ir comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus lhe negou: Quantos pães tendes? E de verificar. E tendo-se informado, comunicaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus determinou-lhes que fizessem com que todo o povo se acomodasse em grupos, reclinados sobre a relva, sobre verde do campo. E assim fizeram, assentar-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os peixes, elevou os olhos aos céus, rendeu graças e partiu os pães. A seguir, os entregou aos seus discípulos para que os entregassem ao povo. Da mesma maneira, repartiu os peixes entre a multidão ali reunida. Todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pães e de peixes, e foram alimentados 5.000 homens naquele dia. Jesus caminha sobre as águas. Logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e seguisse adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldades, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma, e por isso gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou:
Tendes coragem, sou eu, não tenhas medo. Então logo subiu ao barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram pasmos. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Muitos creram e foram curados. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré e ali aportaram, aliás. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Multidões viajavam por toda aquela região, levando seus enfermos em macas para onde viam que ele estava. E onde quer que ele fosse ministrar povoados, cidades ou campos, a população trazia os doentes para as praças e imploravam-lhe que pudessem, ao menos, tocar as bordas do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Bom, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!